Como começar do zero e viver de consultoria financeira? Eu vou utilizar como referência aqui uma remuneração média líquida mensal de R$ 20.000 por mês. Por quê? Porque a gente tem muitos programas de acompanhamento aqui na Tech Finance e a gente percebe que, sobretudo para quem tem a perspectiva de estar começando do zero, né, cada um tem uma necessidade diferente, mas que esse é um número que funciona bem, né? Esse é um número que a maioria das pessoas olha e fala o seguinte: pô, se eu estivesse vivendo de consultorias financeiras e eu estivesse recebendo esse valor por mês, eu estaria feliz. Então vamos lá, a primeira coisa é que você, obviamente, enquanto consultor, deve imaginar que faturar é diferente de receber, né? Quando a pessoa tem a perspectiva de renda, é o que você coloca no bolso, né? Então, vamos lá, voltar lá para o pai rico, pai pobre, né? Ele tem lá aquele fluxograma lá, o diagrama dos fluxos de caixa, e ele explica, né, que todo mundo tem uma renda ativa. A renda ativa precisa de uma fonte. Então você tem uma fonte de renda, né? Assim que a gente fala. Aí a pessoa diz assim, quais são, né? A fonte é a empresa, né, que me gera uma renda pro labore. A fonte é um emprego que me gera uma renda salário. Ótimo. Quando você recebe seu prolabore, seu ordenado, seu soldo, seu salário, você precisa disso todo mês. Então tem um primeiro erro comum aqui que é, putz, eu tenho uma expectativa de fechar clientes de consultoria por R$ 7.000. Se eu fechar 3, 21, por 3 clientes no mês, você vai olhar para o seu funil, né? Idealmente você vai ter um bom funil comercial desenhado, com as taxas de conversão também muito claras, para você não só acompanhar, mas para você saber quantas pessoas você tem que colocar no começo do funil para que você consiga atuar rápido no ponto do funil que está deficitário, quando ele se mostrar deficitário. Então tem muita gente que está preocupada com, nossa, meu fechamento é péssimo, e fica só treinando a reunião comercial ali, mas na verdade você tem uma boa taxa de conversão. Não tem nada de errado aqui, você está olhando para o problema errado. Você só está convidando poucas pessoas para conhecer o que você faz e como você faz, né? Então essa falta de clareza atrapalha muito no processo e gera muita frustração desnecessária. Mas vamos supor que você saiba o que você está fazendo do ponto de vista mais comercial, e aí tem dessas contas, né? Que é, pô, 21 mil, tal, 20 para começar, mas não é, porque isso vai depender, né, do seu prazo médio, da sua grade de recebimentos. Então, um serviço profissional de consultoria, né, você pode ter um estímulo para que a pessoa compre aquilo à vista, pode ser bom para ela e bom para você, mas é normal que você financie o seu cliente, né? Então você vai ter um prazo médio de recebimentos. Se eu vendi 20 mil em 10 vezes, no mês que vem eu recebo 2. Eu não recebo 20 mil. Então você tem, primeiro, normalmente você tem um período aqui de transição, os primeiros 6 meses, dependendo do seu prazo médio de recebimento dos seus clientes, né, que é saudável pensar alguma coisa da ordem de 6 vezes. Né? Então se você colocar parcelamento em até 6 vezes, 8 vezes, isso é super saudável, porque isso vai exigir de você, num ritmo parecido, um período de investimento na construção dessa renda, né, na perspectiva da renda aqui que eu digo é o recebimento líquido de fato, de 4 a 6 meses, né, porque depois disso você vai empilhando o resultado em cima do outro. Então eu vendi esse mês alguma coisa, eu nesse mês vou receber pouco do que eu vendi, porque eu vendi, se meu prazo médio é de 6 meses, eu vendi alguma coisa à vista, outra parcelada e tal. Em compensação, esse mês, como eu já estou fazendo isso há alguns meses, eu recebi no mês passado, nesse mês, um pedaço da venda do mês passado, um pedaço da venda do mês retrasado e assim por diante. Então, normalmente você tem que ver, fazer essa conta mesmo, tá? Mas você vai entender que na transição, para quem está começando do zero, os primeiros 4 a 6 meses são meses que você deve ter uma expectativa de recebimento menor do que o teu volume de vendas. Porque tem outros vídeos aqui no canal, tem um vídeo que eu inclusive falo como é que você pode estruturar um funil para faturar R$ 10.000 por mês, né? Então você pode até recorrer, eu vou ver se a gente consegue colocar na descrição esse vídeo aqui, né? A lógica do funil é muito parecida, você vai apropriar isso a um ticket um pouco maior, né? Um volume de reuniões um pouquinho maior, e aí você vai se deslocar de 10, 12 para 15, 20. Né? Agora, para receber os 20, aplicar esse funil comercial somado a essa consciência aqui e esse investimento da transição. Coisas que você pode fazer. Então, primeiro, você pode, nos primeiros meses, se você não tiver esse fôlego financeiro, ter um prazo médio de recebimentos um pouco menor, mesmo que para isso
você aplique descontos maiores. Se eu estou começando e tudo, vou aplicar um desconto maior, porque aí eu diminuo esse tempo de investimento. Outra coisa para ficar atento eu estou falando de 4 a 6 meses, mas se você estiver predisposto a entregar parcelamentos maiores, 10 meses, 12 meses, 18 meses, não tem nenhum problema, dependendo do perfil do seu cliente. Dependendo do perfil do seu cliente, você pode até ter uma taxa de conversão maior e ter um volume maior em vendas, mas se você está começando, muito cuidado, porque você tem que estar preparado, você vai ter que investir isso em giro, Se você é um autônomo, o investir em giro aqui, diferente de uma empresa que trabalha com mercadoria, você talvez não precise colocar o dinheiro, mas vai ser através de um recebimento menor. Então não deixa de ser um investimento seu nos primeiros meses, e aí, ao invés de 4, 6 meses, isso pode demorar 6, 8, talvez 10 meses, até você empilhar esse fluxo e ter o benefício disso com a maior constância e se aproximar dos 20 mil por mês. E muito cuidado, sobretudo se você está iniciando, para que você não tenha muitas vendas num prazo muito dilatado, num instrumento que você não tenha a garantia do recebimento dessas vendas. Qualquer coisa pode acontecer. Então, quando você vê uma empresa muito grande ou um grande influenciador vendendo curso que ele abre para boleto e tal, aquilo é uma estrutura que muito provavelmente é diferente da sua, Então, as empresas mais profissionais, elas têm mecanismos quando elas trabalham, por exemplo, com boleto. Você tem um filtro para saber para quem vende com boleto, Ou você tem plataformas plugadas que se responsabilizam pelo recebimento desse boleto e que entregam com um deságio, às vezes até bem grande, para aquela empresa aquele valor. Você tem uma estrutura do financeiro para fazer o acompanhamento disso, uma régua de cobrança, às vezes, dependendo do caso, até judicializar e tudo, e fazer os acordos, e tudo isso consome energia, atenção, e essa atenção não é aí que você deveria colocar agora se você está começando. Então facilite o seu trabalho, evite a venda que não seja no instrumento garantido. Em bom português comece no Pix e no cartão de crédito, assim você não tem surpresa, E assim você também não tem dor de cabeça. Dito isso, eu quero fazer um convite, que é o seguinte: se você chegou até aqui, você entendeu o conceito do que eu estou falando. Se você quiser fazer a prova dos 9 e calcular, se eu estiver vendendo mais ou menos 20 mil, no prazo médio de 6 meses, a minha grade de recebimento é essa, então você vai ver que vai bater as contas que eu expliquei aqui, até chegar naqueles 20 mil mais ou menos, vai demorar uns 4, 6 meses, enfim. Tudo que eu falei aqui no vídeo vai bater, essa conta fecha, A gente vive isso todo dia, ajuda centenas de consultores a empreender, E muitos deles estão começando do zero, e muitos deles têm metas, inclusive, até mais ambiciosas, de ter uma renda recorrente mensal de 20, 30, 40 mil reais por mês. Se é o seu caso, em vez de ficar batendo cabeçada e tentar construir isso por conta própria, eu vou colocar aqui embaixo também um link para você fazer uma reunião lá com a turma da plataforma da gente, para que você não só conheça o nosso método, caso você ainda não conheça, o nosso modelo de negócios, caso você ainda não conheça, mas que a gente consiga construir esse planejamento, pelo menos uma primeira versão dele, juntos. E aí você aumenta a probabilidade, com maior clareza, de conquistar esse resultado. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e a gente se encontra no próximo.